Oi, tudo bem com você? Hoje eu quero compartilhar como você pode estudar inglês de graça, da mesma maneira que eu fiz. Para contextualizar, eu vou te contar um pouquinho sobre o meu começo. E eu iniciei essa jornada de um jeito meio torto. Eu comecei através de vídeos aleatórios e o aplicativo do Duolingo. E até que não foi um início tão ruim, já que eu não sabia nada mesmo, porque na minha escola o ensino era bem fraquinho e eu nunca fiz nenhum curso de inglês. Então o Duolingo foi o que mais me ajudou. Os vídeos também foram bons, mas como eu estava assistindo de maneira aleatória no YouTube, eu pegava muita coisa fragmentada, sem uma sequência lógica, sabe? E também a gente sabe que no YouTube tem muita coisa boa, mas também tem muita coisa ruim. A gente tem que saber filtrar. E muitas vezes no início a gente não tem essa noção do que é bom e do que é ruim. Então eu absorvi conselhos muito ruins, como por exemplo eu fugir da gramática, e isso acabou me atrapalhando. É claro que a gente não deve começar obcecado pela gramática. Eu acho muito interessante que você faça as duas coisas. Você tenha uma imersão no idioma, mas que você não negligencie a gramática totalmente, porque dessa forma como eu fiz, eu demorei muito tempo para entender como funcionava o idioma. Então, muitas vezes eu não sabia se a palavra estava no passado, presente, futuro, e me complicava muito. Também demorava muito para entender a estrutura da frase. Então, não é interessante você negligenciar a gramática. Então, eu saí do lugar de verdade depois que eu comecei a estudar de um jeito mais estruturado. Depois que eu procurei cursos gratuitos no YouTube e fora, que eu comecei a ler livros, que eu comecei a ter uma sequência lógica mesmo de estudo. Então, atualmente eu sou nível B2, eu ainda não sou fluente, mas eu consigo me virar, digamos assim. Consigo ter uma conversa básica, consigo falar de situações cotidianas. Já tive algumas aulas com professores nativos e consegui me sair bem. Tudo de maneira autodidata. Então, a minha intenção é só compartilhar com você o que eu fiz e deu certo. A primeira coisa que eu recomendo que você faça é um teste de nível. É bem importante que você saiba qual o seu ponto de partida, porque tem gente que já tem um conhecimento legal por ter feito cursos, por ter visto na escola, o ensino foi de melhor qualidade, por ter passado a infância ou a adolescência assistindo coisas legendadas, videogame também, muita gente aprende muito por videogame. Então, você tem grande chance de não ser tão iniciante quanto eu era. Então, você vai lá no Google e coloca teste de nível de inglês. O meu preferido é esse aí que eu estou apontando, mas também gosto desse outro. Ambos são muito bons e são gratuitos. Inclusive, esse aí, ó, tem muita empresa fora do Brasil que aceita como comprovação o resultado desse teste. Então, é bem legal. E o melhor ainda é que ele é gratuito, né? Então, você pode fazer quantas vezes você quiser durante seus estudos, para ir entendendo onde é que você está. Depois que você já souber o seu nível, é interessante que você peça ao ChatGPT um plano de estudos de acordo com ele. Então, você precisa pedir um plano que você treine todas as habilidades necessárias, tá? Só que você não precisa necessariamente fazer isso, porque eu já fiz. Então, vou deixar o link aqui embaixo de um template bem completo, esse template aí, ó, que tem um plano para iniciante, intermediário e avançado e as ferramentas que eu mais uso. Eu criei esse template no Notion, então você pode usar da forma que você preferir. É só você duplicar. Se você não sabe usar esse site, aplicativo, pesquisa aí no YouTube, tem muito tutorial e é muito bom. É o melhor aplicativo de organização que existe, porque ele é sincronizado com todos os seus aparelhos. E aí tá o plano iniciante, ó. Tem tudo separadinho por semana, tem todas as habilidades que você precisa adquirir. E você pode ir marcando à medida que você for cumprindo as atividades. Vou deixar o link aqui embaixo para você baixar, tá? E não se preocupa que é gratuito. O passo número 2, obviamente, é seguir o plano e desenvolver as 5 habilidades. Aí eu coloquei 5 habilidades, mas no plano tem 6. Então, você precisa focar nelas para você conseguir ter um crescimento homogêneo, digamos assim. Por que eu falo desenvolver as habilidades de maneira homogênea? Porque tem muita gente que foca em uma habilidade e esquece as outras. Por exemplo, os brasileiros costumam focar muito na escuta. Então, eles entendem o que as pessoas estão falando, mas não conseguem ter uma conversa, porque eles sabem ouvir, mas não sabem falar. Tem muita dificuldade em criar uma linha de raciocínio, em conseguir raciocinar no idioma, em formular frases, em falar mesmo. Então, é muito importante que você foque em todas essas habilidades aí que eu estou mostrando. A escuta,
a fala, a leitura, a escrita e a gramática. E, consequentemente, isso vai aumentar seu vocabulário, que também foi uma habilidade que eu coloquei no template, e vai aumentar seu nível no idioma. Bom, para melhorar a sua escuta, você precisa ouvir com atenção, não tem mistério. Às vezes a gente acha que são coisas mirabolantes, atividades mirabolantes que vão fazer a gente melhorar, que vão fazer a gente aprender, mas é o básico que funciona. Você precisa ouvir as pessoas falando no idioma e prestar muita atenção, tentar entender todas as palavras. Para começar, é interessante que você veja vídeos e filmes com legendas em português e depois com legendas em inglês. E mais na frente você escutar sem legenda nenhuma, sempre tentando assimilar todas as palavras, expressões e contextos. Para melhorar a sua fala, você precisa se gravar falando e comparar a sua pronúncia com a pronúncia de pessoas fluentes. Nesse processo, cuidado para você não inculcar com o seu sotaque. Você não precisa mudar seu sotaque. Isso não é necessário, inclusive ter sotaque é uma coisa linda. Porém, você precisa ver se sua pronúncia está certinha, se você vai conseguir se fazer entender. Isso aqui é importante. E, por favor, comece falando desde o começo. Não cometa o mesmo erro que eu. Eu demorei muito para começar a falar. Eu ficava só ouvindo, lendo. E quando eu fui falar, eu via que minha pronúncia era horrorosa. Inclusive, eu tenho muito problema até hoje com a pronúncia de várias palavras porque eu não treinava. Para você se corrigir, além de se ouvir e se comparar, você pode usar inteligências artificiais. Existem várias que têm testes gratuitos e tem um aplicativo, que eu vou passar no final também, que ele tem essa versão de atividades para você poder responder e ele vai corrigir sua pronúncia. Como eu disse, é uma versão limitada, né? Porque ela é gratuita, mas já ajuda muito, porque todo dia você pode fazer um pouquinho. Para melhorar a sua leitura, você precisa ler livros que estão no seu nível. Então não tem segredo. Se você é iniciante, leia livros infantis. Se você é intermediário, você pode passar para um infanto juvenil. E se você é avançado, bom, provavelmente você não é avançado, senão você não estaria vendo esse vídeo. Para melhorar a sua escrita, a melhor dica que eu te dou é conversar com o ChatGPT. Ou qualquer outra inteligência artificial, mas a que eu costumo usar é o ChatGPT mesmo. Peça para ele te corrigir e isso vai te ajudar muito, porque ele vai te dizer onde você errou e como você pode soar mais natural, porque muitas vezes a gente não erra gramaticalmente falando, mas a gente não soa tão natural quanto poderia. Para estudar gramática, eu recomendo esses tópicos aqui, ó. Eu peguei de uma professora de inglês, mas eu não lembro mais o nome dela, infelizmente, senão eu ia dar os créditos. E esses tópicos nessa ordem aqui me ajudaram demais. É aquele basicão que vai te fazer passar de nível. Bom, vamos para as ferramentas agora. Grupos de redes sociais no geral, eles podem te ajudar muito, porque tem muita gente interessada em aprender, em praticar. A primeira opção que eu trouxe são grupos no Discord. Eu confesso que não é uma plataforma que eu uso. No entanto, eu sei que tem muita gente que usa para conversar e ama. Eu já participei de um grupo de conversação no WhatsApp. Foi bem legal, porque as pessoas conversavam sempre. Inclusive, até marcavam videochamada para praticar. E as pessoas que tinham mais experiência iam ajudando as pessoas que não tinham. Você também pode fazer isso com grupos no Facebook, segue a mesma linha de raciocínio, lá também tem muito grupo, é só você procurar. Grupo de conversação de inglês, vai ter um monte. O terceiro é o famoso Hello Talk. É muito interessante, também tem muita gente querendo aprender o idioma. E a proposta dele é você conversar com gente que fala inglês e quer aprender português, porque assim você aprende e ensina ao mesmo tempo. O único problema desse aplicativo é que algumas pessoas usam ele como se fosse aplicativo de relacionamento, mas é só você bloquear e tudo certo. Você vai encontrar muito mais pessoas procurando aprender do que pessoas que estão desvirtuando o propósito do aplicativo. De inteligência artificial gratuita, a gente tem o famoso ChatGPT, que eu já falei, para você conversar com ele de maneira escrita. E tem o aplicativo Elsa App para você falar, que foi aquele que eu citei. Você pode pagar para ter acesso ilimitado, ou você pode fazer só a versão gratuita, que também é bem legal. Bom, apesar do propósito do vídeo ser trazer as ferramentas gratuitas, eu também achei importante deixar aqui algumas pagas. Então tem vários sites de conversação que você pode usar e pagar por aula. O Cambly é muito famoso, tem muito produtor de conteúdo do nicho de inglês que recomenda, porque o Cambly investe pesado no marketing, né?
então muita gente faz publicidade para eles. Eu particularmente nunca usei, deixando claro. Porém, pelo que eu pesquisei, muita gente gosta e recomenda. Também nunca usei o iTalk, mas ele também é muito famoso e muito recomendado. Antigamente ele era mais, também investia mais pesado em publicidade, hoje já investe menos. Mas ele segue bem ativo e com muita gente usando. Outros aplicativos pagos, porém com testes gratuitos, é o Lingoda e o Verbally. Eu já fiz aulas no Lingoda e gostei bastante porque tem tema. Você pode ir lá no tema que você tem dificuldade e marcar sua aula. Então, achei bem legal. Agora são aulas em grupo, tá? Você tem acesso a 3 aulas gratuitas no Lingoda e uma no Verbally. E não posso deixar de citar a ferramenta atemporal, né, que é livro. Como eu já falei acima, livros são perfeitos para você treinar a sua leitura. E eu não podia deixar de citar o meu próprio livro, né, que é um livro bilíngue. Então, mesmo que você seja muito iniciante, ele vai ser perfeito para você, porque você vai ler primeiro a versão da história em português e depois você vai ler em inglês. Dessa forma, você vai poder entender toda a história, entender o contexto, aprender palavras novas e expressões. Então, é maravilhoso. Inclusive, você pode ler um conto gratuitamente, tá? É só você ir lá na amostra e conferir. Então, aí na tela tá passando o primeiro conto em português e em seguida em inglês. Vou deixar o link aí embaixo para você conferir. E a última ferramenta que eu te recomendo, ainda indo na pegada da leitura, é o News in Levels. Ele é basicamente um jornal digital. Todo mundo precisa se atualizar e ver notícias, mas você vai se atualizar de uma maneira ainda mais eficiente. Você vai treinar o seu inglês. Nele você vai fazer um testezinho e ele vai te dar notícias que estão adequadas com o seu nível. É bem interessante. Bom, é isso. Eu te garanto, se você colocar em prática, você vai evoluir bastante e sozinho. Se você quer continuar recebendo conteúdos como esse, se inscreve aí no canal. Até a próxima. Tchau!